Santos e Deportivo Táchira se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. E o Santos, que vem de uma goleada na Copa do Brasil e de um empate sem gols contra o Corinthians, vai enfrentar a equipe venezuelana com pelo menos 10 desfalques. Exatamente, praticamente um time inteiro de jogadores que ficaram em Santos, não viajaram para a Venezuela. E o próprio Santos divulgou em seu site oficial a situação, né, desses jogadores que não viajaram. Então o Santos colocou: Santos viaja para a Venezuela com mudanças. Os atletas Eduardo Bauerman, Ricardo Goulart, Rodrigo Fernandes, Michael, Madison, Marcos Leonardo, Léo Batistão, Lucas Barbosa, John e Sandri não viajam com a delegação do Santos para o confronto contra o Deportivo Táchira. John, Lucas Barbosa e Batistão estão suspensos. Madison e Michael estão se recuperando de lesão muscular, já na fase de transição. Rodrigo Fernandes e Marcos Leonardo apresentaram desgaste físico após a última sequência de partidas e ficarão no CT Pelé fazendo trabalho específico. Só para falar aqui do Rodrigo Fernandes, ele também será desfalque do Santos para a partida contra o Flamengo, porque ele está suspenso. Então, Rodrigo Fernandes não joga nem contra o Deportivo Táchira e nem contra o Flamengo. Deve retornar apenas na próxima semana. Continuando, já Eduardo Bauerman e Ricardo Goulart fizeram tratamentos preventivos e também ficarão no CT Pelé para trabalhos específicos. Por fim, o meia Sandri testou positivo para a Covid-19 nesta segunda-feira e também fica fora. Inclusive, o Sandri corre risco até mesmo de ficar fora, né, para o jogo contra o Flamengo. Né? A gente sabe a questão da Covid, precisa testar negativo, então vamos aguardar. O volante está assintomático e foi liberado para se recuperar em casa. Para compor o elenco na partida desta quarta, juntam-se à equipe principal o zagueiro Derek e os atacantes Renier e Fernandinho do Sub-20. Então, essa é a versão do Santos, né? Mandou uma nota oficial. Achei que interessante, né? Para esclarecer aí por que os jogadores estão fora. A gente fez um vídeo na segunda-feira falando que o Santos provavelmente pouparia alguns atletas por conta de desgaste físico, mas a gente não sabia que ia ser tantos jogadores assim, né, que estão com esse desgaste muscular ou que vão fazer trabalhos preventivos para evitar novas lesões. Só para a gente relembrar, o próprio Santos, né, na primeira fase, na fase de grupos da Sul-Americana, usou bastante equipes alternativas. Então, o Santos, que estava de olho aí, principalmente no Campeonato Brasileiro, preservando alguns jogadores, volta a usar uma equipe alternativa, não por opção técnica agora, né? Mas por conta de uma recomendação do departamento médico para que o Santos acabe não perdendo mais jogadores por conta de lesão. Dito isso, temos um esboço, uma ideia de um time do Santos que deve enfrentar a equipe do Deportivo Táchira, que é a seguinte: João Paulo, Auro, Emiliano Velasquez ou Luiz Felipe, Kaique e Lucas Pires ou o Felipe Jonathan, Camacho, Zanocelo, Bruno Oliveira ou Johan Júlio, Ângelo, Rua Seco e Brian Angulo. Então, o time do Santos titular não deve ser tão diferente desse que a gente está mostrando para vocês. Vamos lá comentar posição a posição. João Paulo no gol, unanimidade, né? Principalmente sem o John, que está suspenso. Aí na lateral, é o que a gente sempre comenta, né? O Santos não tem um jogador titular na sua lateral direita. O Madison tá machucado, vai ficar um bom tempo desfalcando o Santos. O Lucas Braga não é um primor, principalmente na parte defensiva. O Auro ainda não convenceu, né? Não convenceu nem de forma ofensiva e nem de forma defensiva, mas por ser lateral talvez tenha um pouco mais de noção, né, de posicionamento e tal. A questão da dupla de zaga, Velasquez ou Luiz Felipe, eu prefiro o Velasquez, porque o Luiz Felipe está há muito tempo sem jogar. Eu sei que o Velasquez nos últimos jogos, de uma certa forma, ou comprometeu ou quase comprometeu, né? Ou com expulsão, ou fazendo pênalti, enfim. Mas ainda, se você me perguntasse Velasquez ou Luiz Felipe, acho que Velasquez por conta do ritmo de jogo, né? Que é importante também para o jogador. O Kaique nos últimos jogos não vem tão bem assim, falta confiança no Kaique, mas é a opção que o Santos tem. Né? O Robson Reis, por exemplo, já viajou para Portugal, vai viajar para Portugal para se acertar com Boa Vista, então o Santos não tem outras opções. Michael tá fora, Bauerman também.
E Lucas Pires ou Felipe Jonathan, eu iria de Lucas Pires, tá? Eu acho que, apesar da fase do Lucas Pires nos últimos jogos não estar tão boa assim, eu ainda prefiro o Lucas Pires do que o Felipe Jonathan. Camacho, Zanocelo e Bruno Oliveira, vamos ver como que vai se comportar esse meio campo, né? Camacho e Zanocelo, quando jogaram juntos no Campeonato Paulista, não foram tão bem, não aproveitaram tanto na presença de um, do outro, mas vamos ver como que o Santos se ajeita aí com o Camacho e Zanocelo. O Camacho, obviamente, deve atuar como um primeiro volante, o Zanocelo um pouco mais avançado, né, como segundo, e aí, para fechar, Bruno Oliveira ou Johan Júlio. Eu prefiro o Bruno Oliveira. Johan Júlio, nos últimos jogos, foi muito mal, né? Não sei se foi preservado, porque também o Johan Júlio é um dos jogadores, juntamente com o Rodrigo Fernandes, Bauerman e, obviamente, o João Paulo, que mais atuaram. Então, eu entendo que Bruno Oliveira é melhor que Johan Júlio nesse jogo. Ângelo, né? Jogando ali como ponta, Brian Angulo e Juan. O que me preocupa é o posicionamento do Juan Seco. Ele vai jogar como segundo atacante? Ele vai jogar como ponta? Como que vai ser esse posicionamento do Juan Seco? Eu sempre deixei bem claro aqui para vocês que é ou Juan Seco, ou Marcos Leonardo, ou Angulo. São 3 jogadores para uma posição, para jogar centralizado. Então, isso que me preocupa mais de tudo isso, né, desse time do Santos, o que me preocupa é Juan Seco e Brian Angulo. Qual posição que os dois vão ocupar nessa partida contra o Deportivo Táchira? Mesmo com desfalques, né, o Santos precisando chamar jogadores do Sub-20, o Santos tem que vencer o Deportivo Táchira. É uma equipe muito fraca, muito fraca. Foi o saco de pancadas do grupo do Palmeiras na Libertadores. Não é um time forte, né? Principalmente de uma temporada para outra, perdeu vários jogadores. Então, o Santos tem que conseguir um resultado, pelo menos que a gente jogue com tranquilidade o jogo da volta na Vila Belmiro. E aí, com jogadores, né, com o elenco mais reforçado, para que a gente consiga essa classificação. Mas eu quero a sua opinião aqui nos comentários. O que você achou dessa provável escalação do Santos, desses desfalques? Se é obrigação o Santos vencer, se não é obrigação, se o Santos tem que largar a Sula e focar no brasileiro, enfim, deixe a sua opinião aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever para você continuar acompanhando aqui os meus vídeos, tá bom? E se você quer camisa do Santos na promoção, o link está na descrição. Grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.